Sabe aquela imagem que a gente tem de teatro, aquele prédio imponente, cortinas de veludo? E se isso for só a pontinha do iceberg? Pois é. Nessa análise, a gente vai descobrir que o coração do teatro bate muito mais forte fora do palco. Ele está nos rituais, nas festas, está na própria vida. Vamos lá, pensa rápido. O que é teatro? Aposto que veio uma imagem bem específica na cabeça, né? Exatamente essa imagem aí. Do prédio chique, da cortina pesada, da plateia quietinha no escuro. É o clássico, né? Quase um cartão postal. Mas e se essa for só uma das formas de fazer teatro? E talvez nem seja a principal. Para a gente entender isso de verdade, precisamos começar falando de uma parede que ninguém vê. Pois é. Para a gente sacar o teatro como ele é hoje em dia, precisamos entender uma convenção que é super poderosa. É tipo uma regra que não está escrita em lugar nenhum, mas que separa quem está atuando de quem está assistindo. É a famosa quarta parede. A ideia é bem simples, na verdade. Imagina o palco como uma caixa. Ele tem a parede do fundo e as duas das laterais, certo? A quarta parede seria essa parede imaginária que fica na frente, virada para a plateia. Os atores fingem que ela está ali, que ninguém está olhando. E a gente, na plateia, entra no jogo e finge que somos só uns observadores invisíveis. Olha só que genial essa citação do Roland Barthes. Ele diz que o palco vira um espaço de mentira, onde tudo acontece e é espiado, saboreado por um espectador escondido no escuro. É isso, a gente vira uma espécie de espião. Mas a pergunta é, essa parede sempre foi tão intransponível assim? A verdade? Não mesmo. Essa parede, na real, é uma invenção bem mais recente do que a gente imagina. E olha, muitas tradições teatrais pelo mundo afora nunca deram a mínima para ela. Essa linha do tempo aqui deixa tudo bem claro. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, o coro era a voz da cidade. Era uma ponte direta com a plateia. Aí, séculos depois, o tal palco à italiana chegou e, pá, construiu essa parede, solidificou a separação. Mas aí, mais pra frente, nos séculos 20 e 21, os artistas começaram a quebrar essa parede de novo, de propósito, sabe? E para a gente ver como isso pode ser diferente, olha que exemplo incrível. No Japão, tem um teatro de marionetes chamado Bunraku. Nele, os manipuladores ficam ali, no palco, à vista de todo mundo vestidos de preto. Ninguém finge que eles não existem. A mágica não está em esconder os fios da marionete, mas sim em mostrar a habilidade fantástica de quem está controlando tudo. São duas filosofias completamente opostas. Ok, então, se a gente pode quebrar essa parede imaginária, será que a gente precisa mesmo das paredes de tijolo? Será que o teatro precisa de um prédio? Vamos levar essa ideia ainda mais longe. A gente se acostumou com isso, né? Teatro é um lugar que a gente vai, um lugar fechado, uma caixa. Só que talvez o verdadeiro lar do teatro nunca tenha sido dentro de quatro paredes. Talvez ele sempre esteve na rua, nas procissões, nos festivais, nos rituais que acontecem no meio do povo. E aqui no Brasil, nossa, a gente tem exemplo para dar e vender. Pensa no Teatro Oficina do Zé Celso, que ficou famoso por literalmente derrubar as paredes do teatro e levar a peça para a rua. Ou pensa no Bumba Meu Boi, no Cavalo Marinho. Aquilo não é só uma festa, tem uma história, tem personagens, tem conflito. A fronteira entre quem assiste e quem participa, ela simplesmente desaparece. E o Mário de Andrade, um gênio, deu um nome para isso: teatralidade. Ele sacou que essa estrutura dramática, sabe, a história, a ação, a performance, ela está em todo lugar onde as pessoas se juntam para celebrar. Numa simples procissão ele dizia, já é teatro. Agora, a gente vai para o ponto mais fundo dessa nossa conversa. O que acontece quando o teatro para de só representar a vida e se torna a própria vida? O que acontece quando uma performance não é só uma historinha, mas uma verdade que se vive ali, naquele momento. Isso nos leva para manifestações onde o que acontece no palco tem um impacto real na vida da comunidade. O exemplo dos Congados é muito forte. Durante a festa, a comunidade coroa um rei e uma rainha do Congo. E olha, isso não é uma peça, não é uma encenação de uma realeza de mentirinha. É um ato de afirmação. Para aquelas pessoas descendentes de africanos que foram escravizados, coroar aquele rei e aquela rainha é trazer para o presente uma história real, uma linhagem nobre que a história oficial tentou apagar. Sabe como isso funciona? É o que a gente chama de ato de fala. É quando dizer algo é o mesmo que fazer algo. Pensa num juiz que fala, eu vos declaro casados. Pronto, aquelas palavras criaram uma nova realidade. Nos Congados é a mesma coisa. Quando a comunidade coroa o rei, ela torna ele rei. A performance não imita a realidade, ela cria a realidade.
Beleza, então a gente já derrubou a quarta parede, já saiu do prédio do teatro, já até apagou a linha entre o que é ficção e o que é realidade. E aí, o que sobra? Depois de tirar tudo isso, o que é que fica? Qual é a essência, o mínimo necessário para o teatro existir? A resposta é de uma simplicidade que chega a ser poderosa. No fim das contas, tudo se resume a 3 coisinhas. Primeiro, um ator, alguém que faz uma ação. Segundo, uma plateia, alguém que assiste àquela ação. E terceiro, uma história, algo que conecta esses dois. Não precisa de cortina, não precisa de prédio, não precisa nem de texto. E quando a gente pensa assim, a gente conecta a ópera mais chique com uma história contada em volta da fogueira. A essência é a mesma. É esse encontro, essa partilha de uma experiência através de uma ação. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se o teatro é, no fundo, esse encontro tão fundamental, então ele está acontecendo o tempo todo, ao nosso redor, nos rituais da nossa família, nas festas do nosso bairro. A grande questão, então, não é mais o que é teatro, mas onde a gente consegue enxergar o teatro na nossa própria vida.